Eis a lição mais alta e mais útil: o verdadeiro conhecimento e o desprezo de si mesmo. Não alimentar nenhuma pretensão pessoal e ter sempre uma boa opinião dos outros, eis uma grande e perfeita sabedoria. Mesmo que vejas alguém pecando ou cometendo alguma indignidade, não deveria julgar-te melhor. Não sabes por quanto tempo podes perseverar no bem. Somos todos frágeis, mas não julgues nenhuma pessoa mais frágil do que tu. Eis a lição mais alta e mais útil. Esta lição que nós vamos ensinar hoje, ela é muito difícil de a gente aprender, viu? Eu gostaria que você entendesse logo no início isso. Como nós somos cabeça dura em relação a isso. Mas é muito importante para a vida espiritual o que nós vamos dizer agora. Então veja, duas coisas importantes: o verdadeiro conhecimento e o desprezo de si mesmo. Então veja, não alimentar nenhuma pretensão pessoal e ter sempre uma boa opinião dos outros. Não alimentar nenhuma pretensão pessoal e ter sempre uma boa opinião dos outros. Eis uma grande e perfeita sabedoria. Ou seja, pretensão pessoal é você entender o quê? Não se ache mais do que você é. Não ache que você é alguma coisa, sendo que você não é nada. Então veja, muitas vezes nós alimentamos sobre nós mesmos uma pretensão. Nos colocamos num degrau a qual não estamos. Paulo fala sobre isso. Que ninguém se vanglorie mais do que é. Que ninguém elogie-se mais do que deve. Porque muitas vezes nós somos pretensiosos, nós vivemos de pretensões, nós vivemos de aparências. Então muitas vezes nós nos colocamos num pedestal em que nós não somos dignos dele. E aí julgamos os outros, né? Por que eu julgo alguém? Por que eu falo mal de alguém? Porque eu me acho melhor do que esse alguém. Essa é a verdade. Esta é a verdade. Eu só falo mal do outro, eu só julgo os erros do outro quando eu me acho melhor do que ele. Quando eu acho que eu sou mais santo do que ele. Quando eu acho que eu estou acima dele. E por isso que isso é pretensão, isso é orgulho. E é por isso que a imitação de Cristo está dizendo: sempre tenha uma boa opinião dos outros. Tem gente que você só sabe enxergar defeito. Muitas vezes você olha para aquela pessoa e você não consegue dizer nada de bom daquela pessoa. E eu tenho certeza no que eu lhe digo, não é que a pessoa não tem nada de bom, é que você se acha tão melhor do que ela que você só consegue olhar os defeitos. Então veja, isso é uma perfeita sabedoria. Eis uma grande e perfeita sabedoria. Ter sempre uma boa opinião dos outros. Então, talvez aquela pessoa não te agrada, mas você pode sim dar sobre ela uma boa opinião. Só que muitas vezes nós olhamos para o outro e só vemos o lado negativo, só vemos, por exemplo, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos. Tem defeitos? Tem defeitos, mas tem qualidades. Mas quando vamos falar da pessoa, muitas vezes nós falamos pelo viés do defeito, nós falamos pelo viés dos pecados, nós falamos por este viés e não falamos pelo viés das qualidades. Mesmo que vejas alguém pecando ou cometendo alguma indignidade,
não deveria julgar-te melhor. Olha que forte isso, mesmo quando a gente vê alguém pecando, a gente não deveria se sentir melhor do que essa pessoa. Isto é sabedoria. Em outras palavras, quando você vê uma prostituta na rua, não ache que você é melhor do que a prostituta. Quando você vê um drogado na rua, não se ache melhor do que o drogado. Quando você vê alguém cometendo um pecado, não se ache melhor do que ele porque você não cometeu aquele pecado. Muitas vezes nos achamos melhores que os outros e quando esses caem, quando esses pecam, aí que aumenta o nosso acharmos que somos melhores do que a pessoa. Mas veja, não sabes por quanto tempo podes perseverar no bem. Então, não deveria julgar-te melhor, porque não sabes por quanto tempo podes perseverar no bem. Então eu não posso julgar aquele que caiu em pecado, porque amanhã eu posso ser o próximo. Esta é a grande verdade, irmão e irmã. E por isso que hoje nós estamos falando de sabedoria. Eu não julgo você, porque eu posso cair no mesmo pecado que você. Então o irmão caiu, nós vamos orar por ele. Nós vamos orar. Agora nós não vamos condenar, nós não vamos nos sentir melhor do que ele. Quantas pessoas caíram nas nossas igrejas, em vez de a gente estender a mão, em vez de a gente abraçar, a gente acusou, a gente julgou e a pessoa nunca mais voltou para a igreja. Quantas vezes o teu marido caiu, em vez de você ajudar, em vez de você abraçar, você julgou, você condenou, você disse você não presta. Quantas vezes eu vi essa história, a mulher fez de tudo porque o marido a traiu, caiu no pecado do adultério. Sim, o marido caiu naquele pecado, o marido volta arrependido e a mulher, ela não quer perdoar e trata mal e você é horrível, você não presta e isso e aquilo. Só que anos depois, quem caiu no pecado foi ela. Ou seja, o mesmo pecado que ela julgou, ela caiu. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer, não julgueis, não julgueis. Isso está muito claro na palavra de Deus, não julgar. E gente, a gente cai muito nesse pecado. Esse é um pecado que nós teremos que levar mais para o confessionário, porque nós olhamos as pessoas e nós julgamos. Quantas pessoas estão julgando os seus sacerdotes, os seus párocos? Quantas pessoas estão julgando o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, porque caiu aqui, porque caiu ali? Não, se eu tivesse essa consciência, eu não julgava. Não sabes por quanto tempo podes perseverar no bem. Essa é a grande verdade. Eu não sei até quando eu vou conseguir ser casto, eu não sei até quando eu vou conseguir ser santo, eu não sei até quando eu vou conseguir rezar. Eu não tenho autoridade para julgar ninguém. Quem deve julgar então é Deus. É Deus quem conhece o coração, é Deus quem conhece as atitudes, é Deus quem conhece todas as coisas. O julgamento cabe a Deus. Por quê? Porque Ele é santo. Ele pode julgar. Ele nunca pecou, Ele nunca vai pecar. Então só quem nunca pecou, quem nunca vai pecar é que pode julgar alguém. Agora eu já pequei, eu ainda vou pecar, então eu não posso julgar ninguém, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa autoridade. No mundo espiritual eu não tenho autoridade. Mas nós julgamos, nos achamos melhores. E a palavra de Deus chega a dizer, as prostitutas vos procederão no reino dos céus. Olha aí, aquelas que muitas vezes nós julgamos, elas podem entrar no reino dos céus primeiro do que nós. Porque talvez elas viviam aquela vida, se arrependeram e Deus as acolheu no paraíso. Agora muitas vezes eu estou na igreja, mas vivo na igreja
julgando as pessoas, como aconteceu com o fariseu. Eu te louvo, ó Pai, porque eu não sou como estes, eu pago dízimo, eu faço jejum, eu sou fiel, eu te louvo porque eu não sou como aquele ali, ó, que comete aquele pecado, mas aquele lá batia no peito e dizia, piedade de mim, porque eu sou pecador. E aí a palavra de Deus, diante de Deus, quem foi justificado? O fariseu ou o publicano? O publicano. Olha que interessante, aquele que pecou, aquele que errou, foi digno de misericórdia, aquele que julgou, aquele que se achou melhor, não recebeu a justificação. É isso que hoje nós estamos meditando. Se eu tenho consciência dos meus pecados, por isso aqui, eis a lição mais alta e mais útil, o verdadeiro conhecimento. O desprezo de si mesmo, o verdadeiro conhecimento de si mesmo. Se eu me conheço, eu sei o tão miserável que eu sou. Eu sei que eu sou capaz de fazer todo e qualquer pecado. Essa é uma grande consciência que você precisa ter. Eu, Frei Gilson, tenho a capacidade de cometer todo e qualquer pecado. O Frei Gilson pode matar alguém? Pode. E eu só não matei alguém até hoje porque a graça de Deus, eu me abri à graça e a graça de Deus me ajudou a não matar ninguém. Eu só consigo ser casto porque eu me abri a uma graça de Deus e essa graça me ajudou a não cair contra a castidade. Qualquer pecado, eu só não caio nele porque a graça de Deus me sustenta. Agora, no dia que eu achar que sou eu quem sou santo, eu sou melhor do que os outros, cuidado, é aí que muita gente cai. Porque se Deus percebe isso Teresinha diz, né? Teresinha vai dizer que se Deus percebe que uma alma é orgulhosa e acha que está sendo santa, não cai naquele pecado, porque ela é boa, aí vem Deus e tira aquela graça. E aí você cai no pecado, e aí por que Deus permitiu você cair no pecado? Para que você entenda que você não pecava, não era porque você era bom, mas era porque Deus te preservava, era porque Deus cuidava de você, é porque Deus te dava graça. Agora se você acha que é você vai cair feio. E a Bíblia diz, você que está de pé, cuidado para não cair. Então cuidado, aquele que julga muito, um dia vai cair nos erros daquele que julgou e ainda vai cair em erros piores. Escuta o que o Frei está lhe dizendo, essa é sabedoria. Não deveria julgar-te melhor, não sabes por quanto tempo podes perseverar no bem. Hoje você é fiel, você não sabe o dia de amanhã. Não julgue. Porque aquilo que você está julgando, você pode um dia cair na mesma coisa. Eu estou falando para tudo, gente. Eu dei até o exemplo do adultério. Sim, a pessoa caiu no adultério, ela se arrependeu. Não julgue, porque você também pode cair na mesma coisa. Eu não, Frei. Quando você diz isso, eu não, é porque você não tem conhecimento de quem você é, das suas misérias. E aí, cuidado, o diabo pode te pegar, filho. O diabo pega os orgulhosos, entenda isso. O diabo pega os orgulhosos. Aqueles que acham que podem. Aqueles que acham que eu dou conta. Não, reconheça que você é frágil, é melhor. Deus ajuda Deus ajuda os humildes. Somos todos frágeis. Olha aqui, ó, é o que eu acabei de dizer, somos todos frágeis, não tenha medo não. Aliás, é nessas pessoas frágeis que Deus faz a sua obra maravilhosa. Não tenha medo de ser frágil. Quanto menor você for, maior você será no reino dos céus. Quanto mais pequeno, quando eu sou fraco é então que sou forte. Veja, Paulo entendeu a dinâmica. Não tenha medo de ser fraco não. Nossa, Frei, mas eu sou tão miserável assim, eu sou tão fraco assim. Sim, você é fraco, você é frágil. Não tenha medo de reconhecer as tuas fragilidades. Não tenha medo de reconhecer, olha, aquele pecado que aquele irmão caiu, eu sou capaz de cair nele também. Por isso eu não vou julgar, eu vou te ajudar, irmão. Eu vou rezar por você, eu vou estender minhas mãos para você. Claro, a quem precisar corrigir, nós vamos corrigir, mas no amor, na caridade, sem julgamento. Porque eu sou frágil.
Somos todos frágeis, mas não julgues nenhuma pessoa mais frágil do que tu. Não julgues. Não julgues. Filhos e filhas, vamos exercitar isso? É uma boa lição de casa para todos nós. Não julgarmos mais as pessoas que convivem conosco, não julgarmos mais as pessoas da nossa paróquia, não julgarmos mais as autoridades, o sacerdote, tantas pessoas. Não julgarmos mais. E qual é o segredo? Reconhecer que eu sou pior do que você. Eu sou pior do que essa pessoa. Você é melhor do que eu. Quando eu entendo que eu sou pior do que essa pessoa, eu não vou julgar, porque eu sou pior que você. Eu sou tão pecador quanto. E outra, o pecado que você caiu hoje, eu posso cair amanhã. Veja, se eu tenho essa consciência, eu não julgo ninguém. Pelo contrário, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Se meu irmão caiu, eu vou orar, eu vou ajudar. E vou rezar e vou buscar a santidade para que eu não seja o próximo. Deus abençoe você. Não julgueis e não sereis julgados. Deus abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.